Olá, pessoal, boa noite a todos. Sol Barbosa aqui diretamente de Muré, litoral norte do Rio Grande do Sul, 18 de janeiro de 2026. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Deixa eu... Ficou mais forte a minha... Como é que tá a luz aí, tá certo? Vai deixando aí o seu like, compartilhando essa live aí com seus amigos e familiares, todas as redes sociais. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho de todas as notificações, ok? Bom, semana passada eu fiz uma live aqui, mostrando para vocês os fenômenos extremos acontecendo no Brasil e em todas as regiões. E nós hoje vamos dar continuidade dessa live, mostrando aí, né, como as pessoas estão reagindo a parte, né, das pessoas. Tá? Vamos dar boa noite aqui, pessoal, já vamos começar. Boa noite, Fez Cavalcante. Boa noite, Live Monitoration, tudo bem? Tudo certo? E aí, como é que está o áudio? Áudio e imagem ok? Certo, muito bom. Ok, agora a luz ficou boa, porque estava muito clara, né? A luz está ótima agora? Ótimo, muito bom. Obrigado pela presença de todos. Então, nós vamos agora dar continuidade a essa live, tá, pessoal? Vamos lá. Eu acho de extrema importância essa live da semana passada e essa de hoje, tá? Porque esse impacto emocional desses eventos extremos que estão ocorrendo, esses eventos climáticos extremos, eles não afetam somente as cidades, as estradas, as paisagens, né, as paisagens naturais, não. Eles atingem, e de forma muito silenciosa e profunda, o emocional das pessoas, tá? Então, nós vivemos um tempo em que o clima deixou de ser apenas um assunto meteorológico e passou a ocupar o campo da insegurança, do medo e da instabilidade emocional. Tá? Isso é uma coisa muito, muito forte. Então, esse medo constante, ele surge, então, né, quando a sensação de ameaça parece permanente. Então, a gente nota isso quando a gente conversa com as pessoas, quando a gente fala com as pessoas, certo? Vou trocar aqui mais um pouquinho. Então, vamos falar desses eventos extremos, né? Então, o que nós vemos? Chuvas intensas, calor extremo, secas muito prolongadas e tragédias anunciadas diariamente. Isso é o que acontece, isso que a gente vê. Tá? Os calores, calor extremo. O que mais? A gente vê os rios secando, o extremo calor que acontece. Acontece aqui no Brasil, acontece fora do Brasil também, né, pessoal? Tá? Esse aqui é o mapa aí dessa semana, das chuvas que vão acontecer, das ECAs. Tá? Então vai ter chuva extrema, está esperando chuva de até 500 milímetros. Certo? Então, as pessoas realmente ficam bastante assustadas com isso, né? Tá? Então,
As pessoas vivem em estado de alerta, como se, né? Será que hoje vai dar chuva? Será que hoje vai acontecer isso? É um medo. Esse medo não é apenas do evento em si, mas da incerteza que se aloja na pessoa. Quando será o próximo? Vai acontecer comigo ou com quem eu amo? A partir disso, começa a se instalar uma ansiedade climática, alimentada pelo excesso de informações e previsões, certo? Então, é uma coisa seríssima isso, tá? Uma coisa seríssima. As pessoas ficam pensando exatamente nisso o tempo inteiro. As pessoas ficam pensando. Tem pessoas que não fazem mais nada, só olhando na TV, olhando o que vai acontecer, pensando só nisso, pensamento atrás do outro, um pensamento atrás do outro, em função desse medo, né? Esse medo aí compartilhado com todos, tá? Então, existe o excesso de informações, as previsões alarmantes. Então, o que acontece na mente da pessoa? A mente antecipa cenários negativos, mesmo quando não há risco imediato. Então, o corpo sente, o emocional se sobrecarrega e a pessoa vive em tensão constante, sempre naquela tensão, né? Então, surge então aí uma sensação de impotência, porque não tem como controlar o clima, né? Muitas pessoas sentem que não têm controle sobre o que está acontecendo com o planeta. Isso gera na pessoa, né, desânimo, tristeza, em alguns casos aí apatia também. A ideia de que não há o que fazer enfraquece muito, muito, muito o emocional e o senso de pertencimento da pessoa. Tá? Isso é algo assim que a gente vê, tá, acontecendo assim com muitas pessoas. Com muitas pessoas. Comentem aí se vocês têm alguém na família que está assim e que se sente dessa maneira. Então, o que acontece, né? A consequência disso. Então, aparece, então, a pessoa fica exausta emocionalmente, tá? A pessoa fica totalmente exausta, né? Fica olhando a notícia, olhando as coisas e não sabe mais o que fazer, tá? Exaustão mental é uma coisa muito séria. Então, excesso de notícias, imagens fortes toda hora no jornal. Olha o jornal da manhã, é notícias sobre o tempo. Meio-dia também, de noite também. Final de semana, o programa na TV fala só sobre esses alertas constantes aí. Então, isso vai desgastando a mente, altera o sono, diminui a concentração, sobrecarrega o sistema emocional, mesmo quando não vivenciamos diretamente um desastre. Nós ficamos sabendo que lá, por exemplo, né, alguém que mora no Amazonas sabe que no Rio Grande do Sul aconteceu um desastre climático, um desastre, né? Alguém do Rio Grande do Sul sabe que em São Paulo aconteceu alguma coisa. Então, isso vai sobrecarregando, né? Então, o papel das notícias no nosso emocional é algo muito extremo. Em tempos de evento extremo, as notícias ocupam um espaço muito grande na nossa vida. Informar é necessário, é preciso, nós sabemos disso. Eu tenho esse canal aqui com informação, né, informação do tempo, dos eventos extremos que acontecem. Vocês sabem disso, né? Quanto tempo? É importante, mas a forma como essa informação chega até nós influencia profundamente o nosso emocional. Tá? Influencia. O excesso de informações cria sobrecarga mental. A mente humana não foi feita para processar tantas notícias difíceis em sequência. Quando nós somos bombardeados constantemente, o corpo entra em estado de alerta permanente. Tá? Vocês já tinham pensado sobre isso?
Vocês já tinham pensado sobre isso? Então, e esse excesso de informações, repetindo, ele cria uma sobrecarga mental. Então, existe, né, o sensacionalismo. Existe, a gente sabe que tem canais aqui no YouTube que fazem isso, jornais que fazem isso. Né? Então, é impressionante. O sensacionalismo, para vocês terem uma ideia, ele transforma os fatos em medo. Títulos exagerados, imagens chocantes, discurso alarmista. Então, amplia a angústia coletiva. Não é uma pessoa nem duas, daí é um grupo de pessoas que está, né, angustiado. É uma angústia coletiva. Então, muitas vezes, o objetivo deixa de ser informar com responsabilidade e passa a ser gerar impacto e audiência nas redes sociais, views, né? Tá? Por isso, pessoal, é fundamental a gente compreender a importância de filtrar as fontes, escolher onde e como nos informar, e isso de nos informar corretamente é um ato de autocuidado emocional. Nós temos que cuidar da nossa saúde emocional. Então, fontes confiáveis e uma linguagem equilibrada ajudam a manter a consciência sem alimentar o pânico, sem alimentar o medo, sem alimentar aquela exaustão mental que a pessoa fica. Então, filtrar não é ignorar o que está acontecendo, não é ignorar a realidade, não é ficar alienado, é proteger a saúde da mente. Às vezes, silenciar um pouco, pausar as redes sociais e voltar para o presente é uma forma legítima de cuidado, certo? Não vê aquele jornal que vai passar, ok? Quer saber da previsão do tempo? Olha o meteorologista. Olha que o canal do Sol, mas não fica olhando o jornal que só mostra coisa ruim, ok? Como é que a gente se protege emocionalmente disso? Como se proteger emocionalmente? Agora eu vou colocar aqui o meu olhar, né, de terapeuta, tá? A intenção é ajudar. A intenção aqui é ajudar. Então, nesses momentos de instabilidade, cuidar da nossa energia emocional é um ato de amor próprio. Então, eu vou falar do que é a minha rotina aqui. Né? No Reiki, nós aprendemos que tudo é energia, pensamentos, emoções, palavras e também aquilo que consumimos diariamente. Então, limitar a exposição às notícias é o primeiro passo muito importante. Nós não precisamos estar conectados o tempo todo ao que gera medo, tensão. Então, escolher horários e pausas protege o campo energético e evita a sobrecarga emocional. A gente guardem bem isso, até anotem isso aí se vocês quiserem. Se não, volta no vídeo e ouve novamente. É importante isso. Então, o cuidado com o corpo e com a rotina essencial. O corpo é o nosso templo. Dormir bem, ter um sono reparador, alimentar-se com consciência, respeitar os próprios limites e manter pequenos rituais diários ajuda a equilibrar a mente, o corpo e a nossa energia. Tá? Ajuda muito. A gente está vendo, né, ali uma aromaterapia, a moça fazendo uma aromaterapia ali, né? E aí, ó, os cuidados que a gente tem que ter, o sono, né, num lugar arejado, gostoso para dormir, para a gente poder, né, ter um sono reparador, certo? Tá? Contato com a natureza. Um contato com a natureza é profundamente curativo. Colocar o pé no chão, fazer um aterramento, colocar o pé na terra, na grama, colocar o pé na areia da praia, dentro do mar. Então, você caminha ao ar livre, toca uma planta, observa o céu, ouve os passarinhos, né? Sente o vento, o sol no rosto, pega sol, vitamina D, importantíssimo isso também. Isso aí vai nos devolver ao presente, ao aqui, ao agora, e harmoniza o nosso campo energético, nos conecta com a Terra, com a Mãe Terra,
Tá? Então, nesse momento, a espiritualidade, através também de outras práticas que nós podemos fazer, aqui eu estou colocando a pessoa ter um jardim, cuidar das plantas, né, cuidar das flores, se tem ervinhas ali, vamos dizer, chazinhos, né, hortelã, guaco e outros chazinhos para cuidar também dos chazinhos, né? Isso é importante, que a pessoa possa cuidar, né, dessas coisas, né? E esse contato com a natureza é fundamental para a gente poder manter a energia em dia, tá? E a espiritualidade, né, através aí da oração, da meditação ou das práticas energéticas como o Reiki, cria então um espaço de silêncio, de conexão, de entrega. Não é negar a realidade, não é ficar alienado, é encontrar um centro de calma para atravessar esse período que nós estamos vivendo no planeta Terra, porque é em todos os lugares que estão acontecendo coisas diferentes, com mais serenidade, para nós podermos enfrentar isso com mais serenidade. Essa é a minha ajuda, eu preciso falar essas coisas para ajudar as pessoas, né? Então, nós temos que ter esse apoio, né, na espiritualidade, na oração, na meditação, certo? Nós precisamos deixar que a nossa vida fique plena, que o nosso corpo não sofra, principalmente o nosso emocional, o nosso psicológico, não sofra com esse medo constante de todas essas coisas. Por isso nós temos que ter uma rotina, né? Uma rotina de coisas, de coisas diferentes para fazer, não só ficar ligado nas notícias. E além da notícia do tempo, tem outros tipos de notícias de violência, de acidentes e outras coisas que também vão gerar na nossa mente um medo constante, né? Ah, vou sair de casa, vai acontecer alguma coisa comigo, o assalto, o acidente. Então, tem esses medos aí absurdos, né? Tá? Nós também temos que procurar apoio quando nós estamos muito ansiosos, assim, diante de coisas que acontecem dentro da família, né, dentro da nossa família, com os nossos pares, com esposo, esposa, companheiro, parceiro ou parceira, com os filhos, com os parentes, com os nossos amigos, vizinhos, a comunidade, né? Apoio mútuo é fundamental. Então, tem que compartilhar o que está sentindo, escutar, acolher, ser acolhido. Cria, então, uma rede de sustentação, né? Uma rede de sustentação para que possa passar por essas problemas, essas ansiedades, esses medos que nós temos, né? Compartilha, escuta, acolhe, tem que, né, ser acolhido também. Rede de sustentação emocional e energética. A cura também acontece no encontro e na empatia. Ter empatia pelos que passam, né, por problemas e também, né, se encontrar com as pessoas para que possa, então, tornar, né, aquele momento ali mais vivenciado a 2, a 3, a 4. Tá? Certo? Então, é importante isso também, o acolhimento, acolher as pessoas e ser acolhido, né? E a comunidade, tanto a familiar, né, que nós temos no nosso entorno, como também, né, vizinhos, amigos, né, no setor de trabalho também, nós temos esse compartilhamento, esse acolhimento, tá? Certo? Se vocês quiserem colocar alguma pergunta, por gentileza, coloquem aí, né? Alguma colocação, fazer algum comentário também, né? Tá? Então, o que eu quero deixar aqui,
uma coisa assim que eu penso a respeito disso, sabe? Deixa eu só tocar a minha imagem aqui. Eu quero deixar para vocês, nesse domingo, tá? Uma mensagem assim de esses últimos momentos aqui da live. Ainda vou mostrar algumas outras imagens para vocês. Mas assim, ó, uma mensagem de calma para o coração de cada pessoa que está aqui agora, nesse momento, assistindo a live. Cada um de vocês. Nós vivemos tempos, gente, desafiadores. Nós vivemos tempos problemáticos. Nós vivemos tempos proféticos. Nós vivemos tempos como nunca aconteceu nesse planeta. Nós vivemos tempos de transição, de transformação, de consciência, de despertar. Mas isso não quer dizer que nós precisamos atravessar esse tempo com medo. A informação é importante? Ela nos orienta, mas ela precisa vir acompanhada de consciência, de equilíbrio, de amor. Então, não é o medo que nos protege, é a lucidez. Você tem que estar com a energia em dia, com a frequência em dia, com a vibração em dia. Não é o pânico que nos prepara, é o cuidado que nós temos, primeiramente com o nosso corpo físico, depois o nosso corpo mental, emocional, psicológico, nosso corpo sutil, etéreo, nosso espírito. Que nós possamos, gente, tá? Estar atentos sem viver em alerta permanente, informados sim, sem adoecer emocionalmente, que cada um leve consigo essa compreensão. Informação sem medo, cuidado sem pânico. Informação sem medo, cuidado sem pânico. Então, gente, nesse momento eu peço para vocês, que estão aqui comigo na live, respira fundo, vai. Pelo nariz, solta pela boca. Mais uma vez. Terceira vez e última. Acolhe o que você sente. Certo? Segue com mais presença. Segue com mais presença, mais luz, mais humanidade. Isso é importante. Agradecer a vocês, cada um que está aqui. Cada um que está aqui nessa live de hoje. Importante a presença de vocês aqui nesse momento. E nada é por acaso, né? Hoje, durante o dia, eu pensei que live que eu ia fazer. Eu vou fazer a continuidade da live da semana passada, mas com fechamento para trazer amor, esperança, calma, tranquilidade, para que a gente possa passar por esses momentos difíceis com equilíbrio. Isso é importante. Nós vimos nesses 5 anos aí, de 2020 para cá, nós estamos em 2026, muita coisa acontecendo. Na geopolítica dos países, né? No clima, no solo da Terra, movimentos tectônicos, vulcânicos, clima extremo, né? Fenômenos extremos, muita coisa acontecendo, loucuras que seres humanos fazem, né? Seres humanos como nós, mas que não são iguais. A nossa preparação espiritual é o mais importante nesse momento, para o que vai vir. Então, gostaria muito, assim, sabe, de repetir aqui para vocês. Muito mesmo.
Respira. Não é o medo que nos protege, é a lucidez. Não é o pânico que nos prepara, é o cuidado. Nós temos que estar atentos, sem viver em alerta permanente, informados sem adoecer emocionalmente. Levem consigo essa compreensão, reiterando: informação sem medo, cuidado sem pânico. Informação sem medo, cuidado sem pânico. Certo, gente? Então, isso é muito importante. E essa é a minha contribuição para esse momento, sabe, gente? De muitas coisas acontecendo nesse começo de ano, então, é importante, eu vejo a importância que tem isso nesse momento. Como eu trabalho muito com isso, eu ajudo muitas pessoas com esse tipo de fala, de condução, conduzir a alma, conduzir o espírito, colocar as pessoas no caminho que elas têm que seguir para que possa, né, com livre-arbítrio de escolher qual deles, mas colocando a pessoa em equilíbrio com o seu corpo físico, o seu corpo espiritual em equilíbrio para poder ir sanando todas as dificuldades que vão aparecendo pela frente, né? Então, nessa live de hoje, essa é a minha contribuição para que nós possamos passar por essa transição. Essa transição que nesse ano aí de 2026, ela vai ser bastante forte. Nós vamos ter que estar preparados espiritualmente para passar por muitas coisas. Certo, pessoal? Então, eu quero agradecer a todos que estiveram presentes nessa live de hoje. Agradecer aos moderadores do canal, FS Cavalcante, Live Monitorejo. Obrigada pela presença de todos. Amanhã tem vídeo da previsão do tempo para a semana em todo o Brasil, certo? Também tem vídeo aí dos alertas do IMET, né? Tudo com bastante tranquilidade, bastante calma, sempre focando no equilíbrio, que é importantíssimo para a nossa vida, na vida da nossa família, a nossa vida e a vida de todos aqueles que nos cercam, da nossa família. Gratidão por estarem aqui. Obrigada aos moderadores, de novo, né? FS Cavalcante, Live Montejo. Obrigada a cada uma que esteve aqui comigo essa noite. Um abraço em cada um e cada uma. Fiquem com Deus. Namastê. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Até a próxima live. Tchau.